Família, tô aqui pensando como vou iniciar esse vídeo. Dia das Crianças. Poxa, o que o Thiagão vai fazer? Então tá aqui a minha homenagem. Chase, Sky, Marshall, Rubble, nós somos a Patrulha Canina! Ai, mano, é muito maneiro, né, cara? Ai, família, é um sonho que eu realizei, ser pai, né, tá comemorando o Dia das Crianças, então tô aqui, né, parando pra pensar, minha filha, mas se amarra, é direto, papai, vamos brincar de Patrulha Canina, e é salvando aqui a galera, a Cidade da Aventura. Ai, mas é isso, cara, eu que comecei esse canal em 2020, né, nem era papai ainda, então minha filha tá caminhando aí com a gente também nesse canal, crescendo a cada dia, quem diria, né, 70 mil inscritos. Mas é isso, aproveitar aqui o gancho da Patrulha Canina, feliz Dia das Crianças, né, que possa ser um dia muito abençoado, de muitas brincadeiras, presentes, né, família vascaína. É isso, fica aqui o abraço do Thiagão, sempre recebo um comentário, outro, poxa, Thiagão, meu filho, minha filha já tá ligado na tua voz, irmão. Já sabe que é o Thiago do canal do Vascão. É isso, família. Obrigado aí pelo carinho. Que seja um domingo muito abençoado no dia de hoje. Família, uma resenha bem rápida. Aqui hoje não vai ter corte, vai ser eu e você. Até porque, até cacei aqui, poxa, vamos lá assistir aqui, mas não tem tanta coisa. Então, resolvi aqui trocar uma ideia com vocês sobre algumas informações que a gente tem, notícias sobre o PH. Poxa, que o Barão falou aqui das horas que o PH vai ter que viajar para jogar contra o Fortaleza. Sim, muito difícil, cara, achar que a gente vai contar com ele. Mais alguma coisinha aqui do Luciano, salário que o Vasco imagina para contratar esse jogador. Já falar um pouco do jogo contra o Fortaleza. E quero projetar aqui com vocês os próximos jogos do Vasco. A gente fez muito isso naquela sequência que a gente teve. Flamengo, Cruzeiro, Bahia e Palmeiras. Eu errei por 1 ponto, né? Porque eu fui na do Garone, eu falei, não, concordo. Se o Vasco somar 6 pontos nessa sequência, tá de bom tamanho. O Vasco somou 7. Agora a gente tem uma sequência. Fortaleza, Fluminense. Separei aqui. Fluminense, RB Bragantino e São Paulo, família. É isso. Fez certo aqui? Fortaleza, Fluminense, RB Bragantino e São Paulo. Coloca aqui nos comentários quantos pontos o Vasco vai fazer nessa sequência. Fiz aqui a minha projeção bem otimista, família. Então chega aí que tem muita resenha nesse Dia das Crianças. Mas antes, aquela força. Se inscreve, comenta, hypa o vídeo. Não esquece de ativar o sininho também para não perder os próximos vídeos. Eu dei bom dia. Bom dia, um excelente domingão, um dia abençoado para todos nós e fecha com a Golcase. Eu sei que o Dia das Crianças é hoje, mas precisando de uma capinha personalizada, uma garrafa térmica, um copo Vibe, um copo Life, fecha com a Golcase para estar dando uma moral aqui para o Thiagão. Utiliza, aproveita que está na reta final aí do nosso cupom, dobrando o desconto. Vamos seguir a nossa resenha. Deixa eu falar com vocês sobre essa informação aqui do Baran, dizendo o seguinte, ó, Paulo Henrique deve viajar mais de 29 horas para jogar contra o Fortaleza. Família, eu já vou levar, apesar de não ser um especialista, não entender absolutamente nada sobre isso, mas eu fico até preocupado do PH entrar em campo, e claro, né, Vasco tem todos os profissionais que são competentes nesse sentido. Fico preocupado de ele entrar em campo e ter uma lesão muscular, por exemplo, né, sentir alguma coisa, porque, cara, viajar é complicado, né, fica desconfortável. Eu acho que ele vai ser titular no jogo contra o Japão, então eu acho assim, cara, não tem assim, né, condições de contar com o PH e com o Pumita, né? Vamos aguardar, mas eu acho que a ideia inicial é essa. São jogadores que vão ficar no banco e entrar no momento de dificuldade, talvez, porque o Vasco vai, né, improvisar. Se eu tivesse que apostar, seria o Tietê, né? Até porque o Tietê já jogou nessa função. A gente ganha na qualidade técnica, a bola vai cair ali no pé do Tietê, ele sabe o que faz, ele trata bem a bola, perde um pouco na questão da marcação, até porque quem deve jogar por ali não é um atacante. Na verdade, nenhum atacante do Fortaleza está vivendo um bom momento, né? A gente destacou isso aqui, mas deve jogar por ali o Breno Lopes, que tem uma certa força, uma arrancada, uma velocidade. Então o Tietê pode ter dificuldade nesse sentido, mas com a bola a gente confia muito, porque o Tietê tem muito recurso. Seria assim, eu olhando hoje pro elenco do Vasco, cara, não acredito que ele vai botar um lateral
esquerdo por ali? Pô, acho que não, até porque eu entenderia o Leandrinho pela condição física, né? O Leandrinho estava atuando aí no Sub-20, na Copa do Mundo. O Vitor Luiz já não, porque o Vitor Luiz já tá pesadão, né? Até acho que o Tietchan hoje é mais disposição mais leve que ele. Então o Leandrinho, será? Paulo Ricardo, infelizmente não dá para contar, se lesionou e vai passar por cirurgia. Cara, ontem eu tava pensando no Paulinho volante. Eu nem sei se ele já jogou de lateral na carreira dele, mas eu entendo que ele, né, é melhor assim na marcação que o Tietchan. Tem uma boa velocidade, mas também a questão do ritmo de jogo, né? É difícil, cara. Eu acho que vai ser o Tietchan mesmo, a linha de 4 ali do Vasco vai ser goleiro Léo Jardim, Cuesta e Robert Renan, Tietchan e Piton. Acho que vai ser essa linha de 4 e quero a sua opinião também. Seguindo aqui a nossa resenha, para mais uma vez destacar aqui essa informação da Gazeta Esportiva, Vasco não pensa em pagar a multa para tirar o Luciano. Inclusive está pontuando aqui, ó, a estratégia do Vasco para ter Luciano no próximo ano passa pelo desempenho do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Caso o tricolor paulista conquiste uma vaga na próxima Copa Libertadores, a transação é vista como complicada. Eu sinceramente eu não sei, né, acompanhando os canais do São Paulo, e teve um canal que realmente comentou sobre isso, né? A gente não sabe, né, como vai ser o planejamento do ano que vem, porque depende, né, de como o time vai terminar. Inclusive a gente fala isso aqui, né, em relação ao Vasco. Já tem que estar trabalhando, mapeando o mercado, mas de fato você só vai atacar ao fim da temporada. Vamos estar na Libertadores, ganhamos a Copa do Brasil, terminamos bem o Campeonato Brasileiro, mais papel colorido, tem que reforçar o time para uma competição internacional, então realmente tem que terminar esse ano. Um outro detalhe aqui, família, e aí eu não sei se é verdade, até acredito que não sei, cara. Será que o Luciano, segundo o Nicola, ganha aproximadamente 600 mil reais? Então, assim, acho que é a estratégia correta. E aqui eu já vou falar a minha opinião, família. Tá? Eu não contrataria. Já expliquei aqui os motivos. Acho que o Vasco tem que se preocupar em trazer saúde para esse time, porque o Coutinho tem contrato, o Garré tem contrato, o GB tá aí também. Eu tô dizendo assim, olhando para o desenho tático do Vasco hoje e o Luciano, como o Luciano pode se encaixar. Vejo ele de meia ou de centroavante. Pelos lados, eu não enxergo. E, assim, pelo que a gente conhece do trabalho do Fernando Diniz, nunca vi ele mudar a forma de jogar, 3 zagueiros, 2 atacantes. Isso pode acontecer no decorrer da partida, né? A ideia é trazer o Luciano para compor elenco. Não sei, eu não gostaria de ver o Luciano no Vasco justamente por isso. Hoje a dificuldade que a gente tem é a questão do equilíbrio, sem bola, o time com pouca intensidade. Você vai contratar um jogador que também tem essa dificuldade. Eu não concordo. Agora eu tô pontuando aqui, ele não é ruim de bola. Tô vendo muito comentário aqui nesse sentido. Sei que tá vivendo uma fase ruim no São Paulo, mas não, ele não é fraco de bola. Fez 18 gols no ano passado, esse ano eu acho que já tá com 13 gols, então assim, falar que o Luciano é fraco não é o caso. Já passou pelo Corinthians, pelo Grêmio, pelo Fluminense, tá há tanto tempo aí no São Paulo, acho que desde 2020 ninguém figura tanto em times grandes assim sendo ruim de bola. Não é, o Luciano não é fraco, família vascaína, mas eu não contrataria. Quero saber também a sua opinião. Vamos seguindo aqui para a reta final, para a gente fazer essa projeção aí do Vasco nos próximos jogos. Né? Eu tava vendo até essa postagem aqui do Detetives Vascaínos, dizendo que o jogo contra o Fortaleza é um divisor de águas. Que isso, Tiagão? É para isso tudo, irmão? Família, eu até acho que sim. Eu acho que sim, né? O Vasco chegaria a 36 pontos, e aí dependendo dos resultados, né, do Fluminense, do RB Bragantino e do São Paulo, cara, tudo jogo direto depois, né? Você pega o Fluminense, que assim, acho difícil o Fluminense continuar com 38, porque vai pegar o Juventude em casa. A gente vai aqui projetando aqui, porque eu separei também, né, os jogos do RB, do Fluminense e do São Paulo, porque ao final dessa sequência, eu espero que o Vasco, né, tenha ultrapassado aqui pelo menos 2 times, tá? Mas vamos lá, vamos projetar aqui primeiro os jogos do Vasco. Eu quero saber a sua opinião. Quantos pontos você acha que o Vasco vai fazer nessa sequência? Uma sequência muito mais acessível do que essa que a gente encarou recentemente. Família, eu estou projetando aqui para o Vasco, até caiu aqui minha canetinha. Eu estou projetando aqui para o Vasco de 8 a 10 pontos. Que isso, hein, Thiagão? Tá confiante. Pô, família, não é uma questão assim, né? Eu chegar aqui e falar que eu tô iludido, Nutella, tá faltando humildade. Por que não? Né? A gente está confiante aí na zaga, no retorno do Cuesta, junto com o Robert Renan. Claro que essa projeção não é contando, né, perdendo um jogador por suspensão, é o Vasco com força máxima. Então eu não acho nenhum absurdo o Vasco somar de 8 a 10 pontos nessa sequência. E aí pro Thiagão, vitória, né, contra o Fortaleza, acabando com essa urucubaca. Eu tô botando aqui, é um jogo contra o Fluminense. Eu acho que o Vasco vai ganhar.
mas estou pontuando aqui o empate também. Por isso que de 8 a 10 pontos. Não pode acontecer, na minha opinião. O Vasco não vai perder para o Fluminense. RB Bragantino é um problema para a gente, né? Porque o Vasco não ganha lá de jeito nenhum. Não são tantos jogos, né? O Vasco encarou eles em 2020, aí foi em 2021, né? Porque o campeonato de 2020 passou para 21. O Vasco perdeu lá por 4-1. Até o Gabriel Peck fez o gol, né? Foi o Gabriel Peck, isso mesmo. Eu lembro disso porque foi no início do meu canal. Foi logo no início ali, né? Que a gente estava começando aqui o Vasco em família, eu e o Felipe, meu primo. Então o Vasco tomou essa porrada aí. No retorno, em 23, empata. Até separei aqui. O Vasco empatou, não é isso? O Vasco empatou isso ali, isso aí, ó, lá, empatou 1-1. O Vasco saiu na frente com o Verratti de pênalti, depois sofreu o empate com o Gustavinho e no ano passado, né, acabou perdendo por 2-1, até com uma falha do Léo Jardim. Então são 2 derrotas e um empate. Então acho muito difícil realmente jogar lá. O Vasco sempre tem essa dificuldade. Sei que o nosso time é bem melhor, né, comparando com esses últimos anos aí, 20/21, 23 e 24, não, a gente chega com um time mais preparado e com o nosso treinador também, apesar do Diniz, às vezes, fora de casa, né, não entendeu o contexto do jogo. Mas eu tô colocando aqui um empate e vitória contra o São Paulo, família vascaína. Então o Vasco somaria aí de 8 a 10 pontos, na minha opinião. O que você acha? E aí eu tava projetando aqui o Fluminense também, e o RB Bragantino e o São Paulo, para ver se dá, né, pra gente ultrapassar eles nessa sequência. Projetei aqui, cara, o Fluminense fazendo 8 pontos, mas o Fluminense tem mais um jogo, né, família? Que é o jogo atrasado aí contra o Ceará dentro de casa. É isso mesmo. Então botei aqui vitória do Fluminense, derrota pro Vasco, vitória sobre o Internacional, empate contra o Ceará e empata lá também. Você pode, Thiagão, mas o Fluminense ganhando do Internacional e empatando com o Ceará. Poxa, eu acho o Ceará dá mais trabalho jogando fora, mano. O Ceará, esse estilo do Ceará de jogar fechadinho e contra-atacando, até beleza, né? O Internacional deve ter uma melhora aí com o Ramon Dias. Mas eu acho, assim, nesse primeiro momento mais difícil encarar o Ceará fora de casa. Perdeu pro Vitória. Mas aí, família, o Internacional também deve ter alguma bananada dessa aí. Faz parte, o Campeonato Brasileiro é assim. Então coloquei aqui o Fluminense, só que com 5 jogos, né, somando 8 pontos. O Vasco chegaria com 10 pontos, que eu botei vitória em cima do Fluminense, a 43. RB Bragantino, família, deixa eu ver aqui. Pega o Palmeiras, botei derrota. Juventude, empate. Vasco, empate. E Bahia, derrota. O RB Bragantino nos próximos 12 pontos disputados, na minha opinião, vai somar 2. É isso, 2 derrotas e 2 empates. Chegaria a 38 pontos, tá com 36. E o São Paulo, eu botei aqui, cara, 3 derrotas, Grêmio, Mirassol, o Grêmio não sei, cara, então o Grêmio aqui ganhando. Mirassol, o São Paulo ganhando do Bahia, porque o Bahia é difícil, né, pontuar fora de casa, e aí perdendo pro nosso Vascão, não dá nem pra pensar em outro resultado. Na nossa casa, o São Paulo, né, 3 pontos, família Vascaína. Então, projetei isso aqui, 10 pontos pro Vasco, acreditando na vitória sobre o Fluminense, 8 pontos pro Fluminense nessa sequência de 5 jogos, né, os outros 4, 2 pontos pro RB Bragantino e 3 pontos para o São Paulo. Dessa forma, o Vasco ia ultrapassar RB Bragantino e também o São Paulo. Se de fato o Vasco somar 10 pontos nessa sequência, nesses próximos jogos, esquece, né? Esquece Z4 e aí pensar em figurar ali na parte de cima da tabela, família vascaína. O que você achou? Estou muito confiante, estou iludido? Comenta aqui para ajudar o Thiagão. Fui!